Uma boa tarde, noite, na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Feliz de estar de volta, depois de 15 dias em terras portuguesas, visitando a filha, que recém-mudada para a cidade do Porto. Mas eu tive também o privilégio de estar com pastores e líderes de duas igrejas, os quais eu já tinha tido um contato, pelo menos um deles, numa conferência lá em São Paulo. Fiquei muito feliz da oportunidade de pregar ali em Portugal e ver a igreja crescendo. Eu estive a primeira vez em Portugal em 1985, faz muito tempo, e a igreja era realmente muito acanhada, muito escondida. Hoje a gente ainda vê, obviamente, uma necessidade de crescimento, de progresso, mas pela graça de Jesus, o povo português está sendo alcançado por igrejas que realmente se importam com o perdido. Eu trago saudações aí da igreja portuguesa, e é interessante, né, porque cearense e gente da IBC é igual formiga, tem em todo lugar, né? Eu cheguei lá, nunca vi tanto cearense e tanta gente da IBC também, né? Mas tive a oportunidade de rever amigos como o Fábio Montes, que trabalhou com a gente aqui durante muitos anos e hoje vive em Braga. Então foi muito bom. E interessante também essa diferença de temperatura, né? 5 graus, 3 graus, 2 graus, eu fiz umas peripécias lá pelas montanhas, cheguei a pegar 1 grau, menos 1, 2 graus, né? Aí chega aqui os 30 e pouco, então esse contraste dificulta até um pouco a nossa voz. Mas eu quero convidar você a abrir comigo em 1 João, no capítulo 4, nós vamos ler 3 versículos, e a introdução da nossa série, Ele Vem. Nós vamos tratar nesses próximos domingos de profecias bem específicas da palavra de Deus com relação à situação mundial, o anticristo, o alinhamento das nações, as 70 semanas de Daniel. Vamos tratar da volta de Jesus, quais os indícios do arrebatamento, enfim, e aquele grande capítulo de 2 Pedro, lá no capítulo 3, quando fala sobre o fim do mundo, onde os elementos ardendo se desfarão. E o lindo dessa passagem bíblica e de toda a escatologia, todo o estudo sobre o futuro, tem uma finalidade apenas. Não é de fazer eu e você sabedores do dia e da hora que as coisas irão acontecer. Mas é interessante, Pedro diz isso. Sabendo que essas coisas vão acontecer, nós devemos ser achados diante de Deus dignos, santos e irrepreensíveis. Ou seja, tudo que nós aprendemos sobre escatologia tem que refletir no meu caráter. Não é para ficar como um sabichão, achando que agora sabe, que agora já vai prever, que vai acontecer, coisa parecida. Isso o mundo faz, os espíritos malignos fazem, os falsos profetas também assim o fazem. Então vamos ficar em pé, só para mudar de posição um pouquinho, e ler esses 3 versículos de 1 João. É uma carta do apóstolo João, as 3 cartas que ele escreve, além do Apocalipse, do próprio Evangelho. E aí vamos ler juntos, né, como classe, tá bom? Respeitando as vírgulas, respirando, né? Eu me lembro da minha classe lá no primário, que a gente ia fazer uma leitura e uns disparavam, outros ficavam atrás, outros, né? Era assim, estilo, alguns amados irmãos que gostam de falar no meio dos intervalos, né? E aí vai. Então vamos lá, como classe, né? A gente lê juntos. Palavra de Deus, certo? Palavra de Deus. O centro é Jesus nesta comunidade. E a sua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Não importa o que eu penso, o que os pastores pensam, o que você pensa. Não importa a tradição, o que disseram, o que deixaram de dizer. Para nós importa o que diz a palavra de Deus. O que está escrito. Então essa é a palavra de Deus, né? Amados, bora? Não deis crédito a qualquer espírito, antes, se procedem de Deus, porque nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa isso, pelo contrário,
Ótimo. Então, uma advertência muito séria do apóstolo João, para você saber distinguir os espíritos. Quem fala? Quem está falando? Dominado, orientado por quem? E aqui o teste é feito em cima de uma declaração muito simples. Aquele que crê que Jesus Cristo de verdade deixou a sua glória, o verbo encarnado, deixou a sua prerrogativa divina, abriu mão das suas prerrogativas de Deus e se tornou gente como a gente. Porque só um ser humano poderia ter morrido por outro ser humano. Ele passou e padeceu em nosso lugar. Negar isso é negar o plano divino de restauração de todas as coisas. Então, por isso que os falsos profetas, levados pelo espírito do anticristo, declaravam que o corpo era tão mau que Jesus não poderia ter encarnado como ser humano. E esse não é o Espírito de Deus. Ele veio como gente, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, disse para Tomé: põe aqui o teu dedo, veja se não sou eu, olha as marcas. Assim ele foi elevado às alturas, e assim um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E o Espírito de Deus nos leva como igreja a acreditar nesse Jesus, gente que se fez gente como a gente, para nos resgatar e nos dar a vida eterna. Oremos. Senhor, que a tua palavra encontre um espaço especial no coração daqueles que nos ouvem nessa tarde e noite. Que a gente possa fazer aquela pergunta: o que é que o Senhor está me dizendo e nos dizendo através da palavra? E o que faremos a respeito dessa palavra? Reconhecemos a tua presença, o teu Espírito aqui no nosso meio, a tua igreja aqui reunida. Ajuda-nos, Senhor, a termos discernimento, para que possamos detectar o mal, não só nas pessoas, mas em nós mesmos, porque não queremos, Senhor, levar adiante nenhuma profecia que não venha da tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Tomando como base um livro de profecia, ou seja, de estudo profético, chamado Profecia no Início do Cristianismo, de David E. Allman, da editora Eerdmans, foi publicado em 1983, quando eu assumi o pastorado aqui nessa igreja. Na página 17, ele faz algumas observações sobre o movimento profético. Já que vamos falar de Apocalipse, revelação, profecias, do Velho e do Novo Testamento, é importante que a gente saiba distinguir o que é uma profecia, qual é a qualidade da profecia. Como é que eu posso saber se um profeta fala em nome de Deus ou não? Muito importante, porque a nossa tendência natural é banalizar algumas palavras importantes e até palavras bíblicas. Eu acredito até que seja uma artimanha do inimigo de Deus, para que a gente diminua a nossa devoção e o nosso respeito a Deus. Por exemplo, a palavra amor. Há várias expressões de amor na Bíblia: amor eros, amor filéu, amor erótico, amor amigo, e o amor ágape, que é o amor de Deus, aquele que ama sem pedir nada em troca, aquele que ama a despeito da pessoa. Ele não tem nenhum requerimento, nenhuma troca, nenhum pedido. O amor de Deus é incondicional. Ele decide amar o seu inimigo, ele decide amar pecadores como eu e você. Aí a gente usa a palavra amor de uma forma banal. Eu amo sorvete, eu amo chocolate, eu amo açúcar, eu amo sobremesa, eu amo feijoada. Aí você vai dizendo. E você acaba direcionando o significado da palavra amor para objetos e não pessoas. Eu amo meu pet. E você vai diminuindo o valor da palavra. Por exemplo, um dos 10 mandamentos diz que nós não devemos falar o nome de Deus em vão. Porque o nome de Deus, o nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus são nomes divinos, poderosos. A gente canta que há poder no nome de Jesus. Então você não pode banalizar o nome de Jesus ou proferi-lo em vão. Ai meu Deus, graças a Deus, vai com Deus,
é com Deus. Você vai falando, e a grandeza de Deus vai sendo diminuída pelo uso que é feito, um uso quase banal. Então a palavra profecia precisa ganhar um peso de respeito para que você compreenda o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está para acontecer. Então hoje esse é o nosso objetivo. Nos dias da revelação bíblica, nos dias em que a palavra de Deus foi escrita, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, havia no mundo grego e no mundo romano uma cultura profética muito intensa. Havia manifestações proféticas por meio de oráculos, era comum, era normal. É quase como aquilo que a gente encontra em cada esquina. Você vai em Porto Alegre, por exemplo, pelas ruas tem as cartomantes, as pessoas que leem as mãos, é bem comum. Aliás, as manifestações espíritas são muito mais fortes em Porto Alegre do que em Salvador. Tem gente que pensa que a Bahia é o lugar de manifestações espirituais mais fortes, mas não, é Porto Alegre. Então, naqueles dias havia uma manifestação muito grande de profetas e profecias, os oráculos. As profecias eram manifestas nos templos, através de profetas e profetisas que eram possuídas por espíritos. Eles eram possuídos por espíritos e por estes espíritos eles então proferiam oráculos, profecias. O profeta cria que se Deus falasse através dele, ele teria que estar com a mente livre e nativa. Seu corpo e seus órgãos deveriam estar sob total controle daquele que falava através dele. Interessante, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala e regra o uso das línguas, ele diz: vocês eram guiados por ídolos mudos. Porque o próprio apóstolo Paulo também diz que atrás de cada estátua, atrás de cada ídolo tem um demônio. E quem em algum momento da vida se entregou a uma manifestação demoníaca, não bíblica, não cristã, ele se abriu para uma manifestação demoníaca. Por isso tem o espírito de prostituição, tem o espírito de ira, os espíritos na palavra de Deus que são anjos caídos, capazes de manifestações espetaculares, inclusive previsão de futuro, capaz inclusive de trazer ou simular pessoas que já morreram. E ao longo da minha caminhada, aos 17 anos, antes de eu conhecer Jesus, eu vivi num ambiente familiar, católico, espírita, e vi manifestações nas religiões afro-brasileiras, e eram manifestações bem estranhas, porque não apenas pessoas eram guiadas e levadas por um transe, rodopiando, mas eu vi animais sendo levados por uma incorporação espiritual. Qual a explicação disso? Tem a explicação da religiosidade afro e tem a explicação bíblica sobre isso. A palavra de Deus define essas manifestações como anjos caídos. O ambiente profético era assim: no templo ou nos templos e ao redor dos templos, eles praticavam uma possessão controlada, mas em casa, em situações particulares, as manifestações eram descontroladas. E é interessante essa ideia, né, de que o indivíduo tem que sair do normal, tem que sair do racional, ele tem que perder a sua racionalidade e se entregar àquele espírito que o domina como um todo. E daí ele fala, aí ele profere, ele fala línguas, ele tem manifestações estranhas. E olha as características: voz alta, tons anormais, mudança de voz, ritmos nas frases, manifestações de grande euforia, estado de transe, caracterizavam essas manifestações proféticas. Haviam sinais, sonhos,
gestos e outros indícios que eram interpretados pelos profetas e traduzidos em forma de predição quanto ao futuro ou uma explicação sobre o que estava acontecendo no presente. Naquela época, essa manifestação elas eram importantes, essas manifestações, porque elas ajudavam, num certo sentido, a compreender os desastres, o que estava por vir. Tinha influência na economia, tinha influência na saúde, tinha influência na lavoura, enfim. Então esses profetas se manifestavam em várias instâncias. Esse era o mundo de Jesus, esse era o mundo do apóstolo Paulo. No século XVI, anos depois, nós temos manifestações ainda acontecendo, porque nós temos nos dias de hoje as mesmas manifestações. Mas vamos falar de Michel de Nostredame, 1503 a 1566, o conhecido latinizado Nostradamus. Já ouviram falar? Ele foi um astrólogo, um médico, um vidente francês de renome, conhecido por um livro chamado Les Prophéties, uma coleção de 942 quadras poéticas, pequenas frases. Nostradamus não diz nada sobre nomes específicos, nem datas específicas, ele apenas faz como se fossem pequenas poesias, pequenas quadras, com palavras bem genéricas. E os que interpretam Nostradamus até os dias de hoje, são os que então tentam decifrar o que ele disse e aplicar a certos acontecimentos dos dias de hoje. Ele alegou basear suas previsões publicadas na chamada astrologia judicial, o julgamento astrológico, ou então a qualidade que era validada pelos nascimentos, pelos casamentos, por coroações. Era uma espécie de horóscopo. Qual a influência dos astros na sua vida? E ele gravitava por isso. Mas astrólogos profissionais da época de Nostradamus, como Laurence Vidal, criticava Nostradamus por incompetência e por supor que essa horoscopia comparada não era legítima. A pesquisa sugere, inclusive, que grande parte do trabalho profético era para parafrasear coleções antigas de profecias, inclusive bíblicas. E aí, Nostradamus foi desacreditado na sua época, por muita coisa que disse. Mas pasmem, ele tem profecias que dizem que é para 2024, dentre elas, guerra com a China. Nostradamus teria previsto combates e batalhas navais, entre aspas. E disse que, olha aí, entre aspas, abrindo aspas, adversário vermelho empalidecerá de medo, pondo grande oceano em pavor, fecha aspas. Não disse muita coisa, mas você pode deduzir o que é vermelho e o oceano, como você quiser. Alguns pensam que o adversário vermelho poderia se referir à China, então fala-se que Nostradamus teria previsto alguma coisa desse tipo. Ele fala sobre desastres climáticos, e a sua quadra diz exatamente isso, a sua profecia, abre aspas, a terra seca tornar-se-á mais ressequidas, e haverá grandes inundações quando se vir. Pronto. Isso que é quase nada, dizendo nada, é interpretado por algumas pessoas como prenúncio de grandes inundações para 2024. Você poderia ter aplicado isso a praticamente todo ano, desde que Nostradamus nasceu. Ele também previu, então, fenômenos climáticos, extremos, fome no mundo. Ele diz fome muito grande devido a uma onda de pestilência, para ser mais preciso. E aí nós vamos sair de Nostradamus e vamos para os pregadores contemporâneos. E aliás, eles gravitam muito no meio evangélico. E aqui não me cabe criticar nenhuma outra religião, nenhum outro tipo de espiritualidade. Eu estou falando da Igreja de Jesus, da qual eu faço parte. E no meio da Igreja de Jesus, no ambiente evangélico, nós temos essas manifestações estranhas, essas profecias estranhas, que precisam ser julgadas por um critério bíblico. Não é porque eu não goste, não é porque eu não achei legal, mas qual o critério? Aí vamos falar da nossa profetisa Baby Consuelo.
Alguém conhece aí? A Baby Consuelo disse, abre aspas, Deus falou comigo e eu disse na hora, fecha aspas. Eu acho interessante quando eu converso com crentes que dizem assim, Deus me falou. Aí eu fico dizendo assim, meu irmão, escreve num papel, porque eu vou acrescentar na Bíblia ali. Porque quando você vai argumentar qualquer coisa e a pessoa diz, Deus me falou, pronto, não tem o que argumentar. Se Deus falou, acabou a conversa. Você não está querendo saber minha opinião, você não está querendo saber se é certo ou errado, para com isso. Você usou alguma coisa que travou o diálogo. Deus me falou. Hã? Você ouviu de onde? Foi uma voz audível? Foi uma escritura na parede? O que foi? Por vezes um costume corriqueiro do nosso meio, de dizer, Deus me falou, e você então justifica o que vai fazer. Deus me falou que eu devo ir, Deus me falou que eu devo vender, Deus me falou que eu devo comprar, e aí pronto, você acabou, ninguém argumenta absolutamente nada a respeito. Por favor, mulheres, homens, jovens, eu não estou ensinando a vocês uma forma para calar a boca do outro. Deus me falou, pronto. Mas Baby Consuelo disse isso. Aí olha a fala da Baby Consuelo. Abre aspas. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Hã? O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 a 10 anos. Opa! Foi longe. Nossa profeta Baby Consuelo. Como é que você sabe que isso é verdade ou não? Que a profecia é correta ou não? Qual o critério? O critério não é o que eu penso, não é o que ela acha, é o que a Bíblia diz. E se eu perguntasse a você, como é que você responderia? Para dizer, é falso ou é verdadeiro o que Baby Consuelo disse? Você acredita? Em 1844, Ellen White levou um grupo para cima de uma montanha, esperando a volta de Jesus, porque ela profetizou o dia. Os crentes venderam tudo que tinha, usaram roupas brancas, foram para o monte para esperar a manifestação e a volta de Jesus. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu. Aí a frustração foi tão grande que ela teve que reinterpretar, que Jesus, ao invés de voltar à terra, voltou ao Santo dos Santos, lá no céu. E no céu, no Santo dos Santos, tinha uma arca, e dentro da arca a palavra, e dentro da palavra o sábado piscando. E aí você tem uma denominação que eu inclusive admiro e respeito, que são os adventistas do sétimo dia, mas talvez a maioria dos adventistas não saibam que a origem do adventismo foi exatamente uma profecia errada, que depois teve que ser remendada. Ellen White estava certa, Baby Consuelo estava certa. Qual o critério? Como é que você rebate? Como é que você diz que isso não é verdade? A Bíblia. Porque lá em Atos, no capítulo 1, quando os discípulos quiseram saber de Jesus qual o dia, qual é a hora do reino de Israel ser levado para Roma e tomar conta do mundo inteiro, Jesus disse o quê? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, semear a palavra de Deus em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, ele não revela. Em Mateus capítulo 24, 25, o Senhor também dá essa mesma dica. Ninguém sabe o dia e a hora, está escrito. Então qualquer que profetizar uma data sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, é falso profeta. Amém? Está escrito. Ele vem, ele prometeu e ele advertiu. Olhem comigo Mateus capítulo 7, um dos textos nobres da palavra de Deus, porque se encontra no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, esses 3 capítulos do livro de Mateus, 5, 6 e 7, é talvez a porção bíblica mais conhecida dos descrentes. Inclusive Mahatma Gandhi andava com o Sermão do Monte debaixo do braço. E sua agenda pacificadora era baseada exatamente nos princípios de Jesus. E aí, no Sermão do Monte, que você pensa ser um sermão paz e amor, de misericórdia, dar a outra face, bem-aventuranças,
O Sermão do Monte é um sermão duro, confrontador também. E ele diz no verso 15 do capítulo 7, acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidem. Eles se vos apresentam disfarçados em ovelhas, ou seja, eles estão no nosso meio. Eles não têm cara feia. Eles se parecem com ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Quando você não tem critério, quando você não conhece as Escrituras, você entrega sua vida, seu coração, seu futuro, seu amor, seus bens, suas emoções, aquilo que é uma mentira, uma decepção. Por isso que a base tem que ser a palavra de Deus. E aí Jesus fala sobre a boa árvore que não pode dar um mau fruto, e nem a árvore má é capaz de dar bons frutos. O contexto das palavras de Jesus aqui, nesse capítulo 7, principalmente no verso 15, vem precedido de uma palavra muito certa para nós crentes em Cristo Jesus. Atentem, é uma palavra dura, definida. O verso 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Atentem, povo de Deus, evangelho não é água com açúcar, evangelho não é um churrasco na esquina. Evangelho é coisa dura, difícil, porque a porta é estreita, você só tem dois caminhos, duas escolhas, dois tipos de pessoas, dois destinos, então não dá para brincar. Há sempre o perigo de sermos enganados, de optarmos pelo caminho mais cômodo, mais confortável. Eu acabo de chegar, como disse, de Portugal, e o que eu vi no avião, a propaganda sobre Portugal, são os templos católicos romanos, com imagens lindas de Jesus, de Maria, dos apóstolos. Mas você vê aqueles monumentos que são tão sagrados para o povo português, mas quando você conversa com os portugueses, a maioria não sabe mais nada de Jesus. São céticos, porque a religião matou a fé. Porque foi uma religião não baseada na palavra e não baseada numa pessoa, mas baseada numa igreja, num rito, num líder, numa tradição. E você leva uma população inteira para o inferno por falta de conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Por que o politicamente correto hoje é, você não pode pregar, você não pode convencer ninguém, você não pode falar nada, você não pode fazer proselitismo, ele quer que você fique com a sua religião guardada para você, mas quando eu sei que as pessoas, por falta de conhecimento de Jesus, estão indo para o inferno, eu não posso me calar. Glória a Deus. Por isso que nós temos no Brasil, um Brasil de tanta fé, mas nós não podemos terminar nos séculos vindouros, ou quem sabe, alguns anos para frente, como Portugal, precisando ser reevangelizada, como a França, como a Alemanha, que já foram berços do cristianismo, porque é um cristianismo baseado no templo, nos ritos, nas celebrações, no ensino, que escraviza pessoas e não liberta. Então, é preciso conhecer esses falsos profetas, para não sermos enganados. Cuidado. Nesse contexto, então, Jesus faz uma dura denúncia. E se ele está dizendo para cuidar com os falsos profetas, é porque tem falsos profetas, e eles não estão longe, eles estão no nosso meio. Mateus 24, 11 e 14, ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim.
Estamos falando sobre as últimas coisas, então é preciso, aliás, alertar o povo para a falsa profecia. O Novo Testamento está cheio de advertências e denúncias dos falsos profetas. A história da igreja, principalmente nos primeiros séculos, foi uma história de luta contra os erros doutrinários, contra as invenções de indivíduos que estavam pregando aquilo que eles achavam na cabeça deles e não aquilo que estava escrito. Principalmente porque naquela época o Novo Testamento estava sendo formado. Em Atos capítulo 20, no verso 29, o apóstolo Paulo, num dos seus últimos momentos, ele se despede da igreja em Éfeso, lá na Turquia. Ele está no porto de Mileto, e ele tem uma palavra, que é uma palavra para nós, de advertência. Primeiro ele diz para aqueles líderes, olhem por vocês e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes o rebanho de Deus, rebanho que ele comprou com seu próprio sangue. Cuidem, líderes. E aí ele diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Tudo que essas pessoas querem, como falsos profetas, é arrebanhar pessoas, desviar pessoas da verdade, trazer essas pessoas com foco em si mesmos. Às vezes me dá nojo ver como líderes, homens de Deus, lutam tanto pelo título. Não basta ser discípulo, não basta ser servo, não basta ser pastor, não basta ser bispo, agora tem que ser apóstolo. E você vai acumulando títulos, para trazer a honra sobre si. Eu me lembro de João Batista, o grande precursor da pessoa de Jesus, um enviado por Deus. Quando perguntaram, quem é você? João primeiro sabia quem ele não era. Eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou profeta. Quem é você? E a resposta é, eu sou voz que clama no deserto. Basta para você tem que pendurar um título no seu nome. Pastoreio é uma função mais do que um título. Por que nós precisamos de tanta graduação? Para deixar o povo enterrado como os políticos fazem e se exaltarem acima de todos, para tirarem das pessoas a liberdade de serem quem elas podem ser em Cristo Jesus, ministros, sacerdotes, ungidos do Senhor. O falso profeta, ele anula a igreja de Jesus e ele se exalta. Cuida, igreja. Cuida. E Paulo diz, eu sei que eles virão, são lobos vorazes, não pouparão o rebanho, homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A finalidade destes é dividir a igreja de Jesus. Quando você sentar com alguém no almoço, num café, numa conversa, num GR, e essa pessoa estiver criticando a igreja de Jesus com o intuito de dividi-la, é falsa profecia, é falso profeta, sai de perto, repreende em nome de Jesus, porque esse é o espírito do anticristo, que divide mais do que une. Então Jesus e o apóstolo, eles não deixariam uma advertência se não houvesse uma fórmula clara e objetiva para distinguir esses falsos profetas. Eu quero falar um pouco disso, né? O profeta é aquele que fala ao povo em nome de Deus. O sacerdote é o contrário, ele fala com Deus em nome do povo. Ele intercede pelo povo diante de Deus, é o sacerdote do Velho Testamento. O profeta é aquele que fala ao povo em nome de Deus. Então o verdadeiro profeta, ele deve falar por inspiração divina. E se no Novo Testamento haviam profetas profetizando, enquanto só tinham o Velho Testamento, quando o Novo Testamento foi completado, cessa a necessidade de nova profecia, porque tudo está escrito. Amém, igreja? Quando Jesus foi tentado, tudo que ele respondia tinha base no que estava escrito. Por que o analfabetismo bíblico é uma artimanha do diabo?
Por que é tão difícil você meditar na palavra de Deus todos os dias? Por que é tão difícil você pessoalmente, voluntariamente, ler a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra para ter um encontro com Jesus? Porque quanto mais ignorante da palavra, mais manipulados vocês serão. Já viu que luta ler a Bíblia? Que luta! Essa luta é espiritual, irmãos. E a igreja de Jesus não ajuda quando tem indivíduos que vêm de denominações que acham que deveria ter uma classe para ele sentar e ouvir um pregador, ou um palestrante, ou um professor. Porque aí ele não tem o trabalho de estudar ele mesmo. É a criança com 20, 30 anos de idade ainda querendo papinha na boca. Ainda tomando a mamadeira com 10, 18, 15, 20 anos de idade. Porque não tem a capacidade de entender que o Espírito de Deus, o autor da Escritura, está em você. E é conhecendo as Escrituras que nós vamos compreender melhor o que é falso e o que é verdadeiro. O profeta fala por inspiração divina. 1 Pedro 1, 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra movidos é uma palavra náutica. Pedro era um pescador, ephaneron, é uma palavra que significa o seguinte: aqueles autores das Escrituras eram como uma jangada. Se saravela, o vento bate e ele se desloca. Ele se colocava à disposição de Deus para que Deus movesse o coração e o espírito deles para produzir a Escritura. E hoje nós não temos esse tipo de profecia mais, porque a Escritura está completa. Aliás, quando o irmão diz assim, Deus falou comigo, e eu falo, então vamos colocar aqui nos últimos capítulos do Apocalipse. Mas eu vou ler o que está aqui nos últimos capítulos do Apocalipse. Quer arriscar? Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Está afim? E se tirar, a mesma coisa. Deus falou aos pais outrora, de muitas maneiras pelos profetas. Ultimamente Ele nos falou através, e nos fala através do seu Filho, e através dessa palavra. Como é que pode um povo cristão não conhecer a Bíblia? Quando eu era menino eu ia à missa, a missa era em latim, eu não entendia absolutamente nada. E o tempo passou, salvo pelas denominações carismáticas dentro do próprio catolicismo, que agora sim começaram a leitura da palavra de Deus, por isso tem maior iluminação, maior entendimento do cristianismo. Um povo católico, na sua grande maioria, não conhece a Escritura. Os portugueses que nos legaram todo um catolicismo, um cristianismo, não conhecem as Escrituras. Minha filha está cuidando de uma senhora lá em Portugal, 70 anos, uma mulher intelectual. Ela fica lá no meio dos livros, né? Quase não andava, agora está começando a andar. E a minha filha Midian foi cuidando dela com amor, com carinho, e ela querendo saber por que aquele modo, por que aquele jeito, como assim? Porque ela nunca tinha visto alguém daquele jeito. Aí foi dizer para a empresa que não queria mais ninguém, só a Mimi. E a Mimi começou a conversar com ela, e quando ela fez a pergunta, e foi perguntando, ela disse, Jesus? Como assim? 70 anos de idade, uma mulher que conhece de história como ninguém, conhece filosofia como ninguém, cercada por uma enorme biblioteca, essa mulher começa a dizer, me fala mais sobre esse Jesus. E o resultado foi que ela entregou a vida a Cristo. E a Midian falou que a gente estaria lá. Ela disse, eu quero tomar um café, um pequeno almoço com o seu pai. Só que eu não comia aquelas coisas lá, aqueles pastéisinhos de Portugal. Então eu já fui
abastecido, e conversarmos sobre a graça de Jesus, o poder de Jesus. E ela repetia aquela oração de entrega. Então veja a importância da palavra de Deus. Vamos agora dar uma olhada ainda no texto de Jeremias capítulo 23. A importância da palavra que vem do Senhor, não o achismo profético, não essa coisa de que Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui que não é contraditório. Deus pode fazer cair um raio aqui, ou trazer aqui uma palavra escrita aí na parede, Ele pode. Não é que Ele não possa. A ideia é saber se este é o método divino para falar ao meu e ao seu coração, entende? Eu não quero limitar o poder de Deus. É porque eu já vi Deus agindo extraordinariamente em circunstâncias extraordinárias. Alguma coisa apareceu do nada, alguém viu alguma coisa do nada, tudo bem, eu não estou eliminando isso. Mas quem deixa a palavra de Deus para viver essa cultura, indo atrás de experiências, onde é o culto que eu sinto melhor que Deus está? Você quer sentir que Deus está? Você pode ser enganado. O inimigo de Deus pode lhe dar uma sensação emocional errada. Não é o que você sente, é o que você sabe. A palavra de Deus diz que Ele está aqui, quer você sinta, quer não. Simples assim. E o dia que você disser assim, eu não sinto que Deus está comigo, eu não sinto que Ele está me ajudando, para com isso. Porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele conhece, Ele não te abandona, Ele não sai do teu lado, é você que fecha os seus olhos para Ele. Então esse cristianismo que eu vou onde eu me sinto melhor, onde eu me sinto confortável, esse ambiente profético, onde as pessoas têm que repetir palavras, falar coisas como se fossem frases, mantras, mungangos. Eu fui pregar numa igreja recentemente, aí o irmão disse assim, o senhor gostaria que eu tocasse o quê? Eu tocasse, como assim? O senhor vai pregar? É porque aqui a gente tem um costume de quando o pregador prega, a gente faz uma cama musical. Imagina eu falando aqui, o cara tocando ali. Eu já fiz de tudo na minha vida, né? Eu participei até da produção de um filme, O Deserto Florescerá. E eu fui num estúdio lá em Hollywood para ver como o filme era produzido. Então a cena do jumento entrando no lugar, o camarada entrando no jumento num canto, era uma coisa. Quando botou a música, mudou completamente. A música é capaz de criar um ambiente que você se envolve emocionalmente, chega a perder a sua razão. Então você vai para o culto onde um camarada começa e a música e o clima, aí todo mundo desembesta a falar aquilo que a Bíblia nunca mandou falar, porque é criado num ambiente. Eu disse, meu irmão, por favor, não toca nada não, você já tocou aí, está resolvido, agora eu vou falar. Agora é culto racional, é lógico, as pessoas têm que me ouvir aqui. Palavra de Deus, não preciso disso aí não. Então olha, Jeremias 23, olha o alerta, palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do coração, dizem, não virá mal sobre vós. Aí o profeta começa a profetizar o que a pessoa quer ouvir, entende? Ao invés de confrontar o erro, confrontar o pecado, o profeta começa a dizer coisas, tudo será melhor, positivismo, a lei da atração. Você vai falando positivamente e as coisas vão acontecendo. Há poder nas suas palavras. Eu decreto que isso vai acontecer na sua vida. Aí o cara começa esses mungangos evangélicos, que nem a Bíblia, nem Jesus, nem o apóstolo Paulo, nenhum desses homens de Deus, na palavra de Deus, não tem autorização para esse tipo de prática. Pecado é pecado, erro é erro, disciplina é disciplina.
E quando Deus quer consolar e confortar, Ele faz através do seu Espírito. O mundo vai se acabando mesmo, porque Ele disse, o mundo jaz no maligno. Você vai enfrentar tribulação, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu estou na luta aqui, mas a ressurreição virá. E nós vamos usufruir de um novo céu e uma nova terra, com Cristo Jesus. Pronto. Por isso é importante a leitura da palavra, a memorização da palavra, a internalização da palavra de Deus, mesmo no leito de morte, a esperança viva. Então, Jeremias diz, falando Deus, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram, tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, e eles dizem assim, sonhei, Olha o verso 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas, o quê? Sonho. Entendeu? Não é proibido sonhar não, a neurociência explica por que você sonha nas coisas. Deus pode falar através do sonho? Pode, revelou a José no momento certo, levando aquela posição no Egito, quando ele interpreta o sonho do faraó, quando ninguém tinha interpretação. Daniel na Babilônia, mais sábio do que os magos, porque Deus deu a ele a capacidade de entender e compreender o que estava acontecendo. Mas esse não é o método normal de Deus, meu irmão. Você sair por aí dizendo, eu sonhei, pastor, eu sonhei que você ia aqui nessa estrada e um carro lhe atropelou. Ai, como diz um bom católico, Ave Maria, não vou mais não. Que isso? Você teve um sonho? Conta como sonho. Diga assim, eu sonhei com você, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, e acabou. Há um profeta no Novo Testamento chamado Ágabo, que disse para o apóstolo Paulo assim, ele tirou o cinto, amarrou e disse, você não vá para Jerusalém, que você vai ser preso, Paulo. E Paulo deve ter dito assim, maravilha Jesus, obrigado que o Senhor me revelou, assim eu não vou ser preso. Ele não fez nada disso, ele disse, eu sei o que me espera, cadeias, e eu vou para lá, acabou. Porque acima daquela profecia momentânea, estava aquilo que Deus havia dito para ele, importa sofrer pelo meu nome, vai Paulo. Então não desvia a tua rota, creia na palavra, creia no que diz a palavra. Essa é a profecia real. Então quem tem sonho, conte como sonho. O falso profeta, ele fala de visões da sua própria mente. Eles proclamam paz e nenhum mal àqueles que desprezam ao Senhor. Eles passam a mão por cima, eles caiam os sepulcros. Cautela pela semelhança da palha com trigo. O profeta que tem sonho, conte como sonho. Jesus não contemporiza a verdade, não deixa dúvidas, ele distingue luz e trevas, não há meio termo. Os falsos profetas então, eles vêm como ovelhas, mas são lobos. Ele divide, o falso profeta divide, enfraquece, insubordina, se rebela, fofoca, murmura e etc. Deixa eu falar aqui sobre como distinguir o falso. Cuida, os falsos profetas são decepcionantes e perigosos. Então conheça-o pelos frutos, verso 16 a 20. Atenta para o caráter, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, alguém que tem caráter de Jesus. Palavra sem vida é falsa, obra sem caráter é manipulação. Atenta para o tipo de ensino desses profetas. Como pode falar bem se você é má pessoa? Cuida do conteúdo, do que ele está dizendo para saber se é bíblico ou não. Você deve estar aí fazendo o que Paulo diz, não desprezem as profecias, mas retém o que é bom, julga todas as coisas, retém o que é bom, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quando você ouve o pastor pregando aqui, o Espírito de Deus lhe dá discernimento para saber se eu estou falando a verdade ou não. Você sabe, porque o Espírito revela. Vocês têm que olhar para a minha vida, vocês têm que olhar para o conteúdo da palavra e com que intenção eu estou dizendo o que eu estou dizendo.
E muita coisa que nós pregamos aqui na IBC, parece que não atrai pessoas, pelo contrário, afasta. Mas eu não estou nem aí, eu quero dizer o que a Bíblia diz. E evitar que você viva uma vida em um cristianismo falso, mas que você conheça o Jesus Todo-Poderoso como Ele é, Senhor, Salvador, Santo, Justo, Amoroso, Piedoso, Deus de justiça, Deus de santidade, Deus que se ira contra o pecado conquanto ame o pecador. Não podemos aqui para atrair multidões. Quantas vezes eu pensei na minha vida que vocês jamais voltariam aqui para nos ouvir, mas nem por isso deixamos de pregar todo o conselho de Deus. Atenta para o profeta, a vida dele, o caráter dele, atenta para o seu ensino, atenta para a sua influência. Aqueles indivíduos de fala mansa, que só falam coisa bonita, cheio de teologia, abrindo a Bíblia para dar sermão na cara de todo mundo. E o que ele na verdade quer é atrair discípulos após si. Cuida. E eu termino falando com vocês um pouco sobre os 3 tipos de profecia. Primeiro é a preditiva, é aquela que prediz. Pode acontecer? Pode. Deus pode dar uma palavra para alguém dizendo que algo vai acontecer? Pode, eu não estou limitando, certo? Mas o caso de Ágabo, que profetizou a fome vivida nos dias de Cláudio e acertou em Atos 11. Em Atos 21, 11, ele profetiza o aprisionamento de Paulo, e a reação de Paulo é simplesmente: eu vou continuar, eu vou lá, porque eu sei o que ele já me tem dito. Mas em Deuteronômio, no capítulo 18, tem um critério importante, e esse critério você deveria usar para os profetas aí de plantão. Se ele profetizar algo e acontecer, legal, obrigado aí. Se não acontecer, apedreja. Deuteronômio 18. Profeta mentiroso teria que ser apedrejado no Velho Testamento, porque falou o que Deus falou quando Deus não falou. Mas hoje ser profeta é muito fácil. O cara fala uma generalidade igual horóscopo, né? Os que são do signo de Sagitário, Escorpião, terão um ano abençoado. Eu já vi como os horóscopos são feitos. É uma piada. Mas tu acredita, né? Você vai lá e manda ler a mão. Manda ler sua íris. Você quer saber, né? Doutor Ramayana, sua letra, sua vida. Eu sou dessa época aí. Se ele disser e não acontecer, apedreja. Posso? Não, primeiro tem que fazer um autoapedrejamento, porque você deixou de consultar a palavra de Deus para consultar profeta, profetisa, profetinha, profetão, e assim vai. Então existe a profecia preditiva, que prediz, e eu digo, Deus é capaz de fazer isso. Ele o fez com Ágabo, acertou, mas não mudou o caminho de Paulo. Tem a profecia revelatória, que é a profecia da Escritura, eu já li aqui em 2 Pedro, encerrou, acabou. E tem a profecia pastoral, é lindo isso. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, Paulo diz: o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A liderança profetizou o chamado de Timóteo pela imposição de mãos do presbitério. Então aqui é a profecia que tem a ver, coloca o texto aí por favor, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. O que profetiza fala aos homens. Qual era o contexto aqui? O contexto do apóstolo Paulo era o falar em línguas. O povo da igreja de Corinto estava fazendo uma bagunça, uma confusão com línguas. Era um culto que ninguém entendia nada. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 12, é o seguinte: vocês estão trazendo para a igreja um costume que vocês tinham lá no templo pagão. Porque lá no templo pagão, vocês se deixavam levar por ídolos mudos, eram incorporados por demônios, e falavam em línguas.
Então vocês se converteram ao cristianismo e estão achando que vão fazer a mesma bagunça que tem lá, vão fazer aqui. Cuidado, você não pode trazer demônios aqui para dentro. Eu não estou dizendo que todo mundo que fala a língua está endemoniado. Mas tem muita gente que fala da sua própria cabeça. Ele aprendeu um mantra, ele dispara aquilo ao menor estímulo. E nesse contexto Paulo fala de profecia. Mas antes ele diz o quê? E eu quero que todos aqui saibam, eu tenho amados irmãos aqui que são de igrejas ditas pentecostais, porque eu já disse, eu sou católico, sou apostólico, só não sou romano. Sou pentecostal, porque essa igreja nasceu em Pentecoste. Então eu acredito no poder do Espírito Santo. E Paulo diz em 1 Coríntios 14, 29, não proibais o falar em língua. Aqui na IBC não é proibido falar em línguas. Mas a orientação bíblica é, se você falar línguas, fala entre você e Deus, porque aí ele entende, são os mistérios. Você e Deus se derramam na presença de Deus e você fala a língua lá com o Senhor. Se for publicamente, 1 Coríntios capítulo 14, tem regra, gente. No máximo 3, um de cada vez, e deve haver o quê? Intérprete, senão, cala a boca. Eu me lembro, lá nos Estados Unidos, eu visitei uma igreja da Assembleia de Deus, eu, Batistão, sentado ali, a Heloísa do meu lado, um irmão se levantou, falou em línguas, o outro se levantou, traduziu. Aí um outro ali se levantou, falou em línguas, o outro se levantou, traduziu. Aí um outro se levantou, falou em línguas, um outro se levantou, traduziu, e pronto, a congregação ficou toda calada. Aí a Heloísa me cutucou e disse assim, e agora, Batistão? Olha aí, né? Como é que você resolve essa? Eu disse, eu creio. Porque a tradução da língua falada condizia com a palavra de Deus. Então, deixa lá. Algumas coisas não tinham nada a ver, outras tinham, e pronto, acabou. Mas eu, antes de me converter, frequentei muitas igrejas para zombar, para fazer besteira. E eu via como a coisa acontecia. Que bagunça era aquela? Então Paulo está dizendo, vocês estão se deixando levar por ídolos mudos. Aqui não, aqui tem que ter ordem. Lá no 7 de setembro, uma vez um irmão, no meio do culto, eu parei tudo, vamos ouvir aí agora, cadê a interpretação? Quem vai interpretar? Ninguém se levantou, irmão, em nome de Jesus, cala a boca. Não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia. Eu não sou mal educado, é a Bíblia que diz. Se você fala e não tem intérprete, mantenha-se calado na igreja de Jesus, porque o culto tem que ter decência e ordem. E o que vale não é o que eu sei. Mas eu senti que Deus falou. Não, Deus não vai violar a palavra dele, gente, entende? É o que está escrito que vale. Aí o apóstolo Paulo diz assim, eu prefiro falar 2 palavras em profecia do que 1 milhão em línguas, porque ninguém entende. E aí ele diz, a profecia faz o quê? Volta o texto de novo lá, por favor, para a gente fechar. Não, o que profetiza fala aos seres humanos, como, gente? Edificando, exortando e consolando. Então, num certo sentido, todos vocês podem profetizar, nesse sentido. Quando você se reúne no GR, quando você chega perto do irmão, você abre a palavra de Deus, dá um texto para ele, uma palavra de consolo, a irmã está profetizando em nome de Jesus. Entende? Não é privilégio de meia dúzia, e nem vai guiar a sua vida por isso, porque qualquer que fale, tem que ser checado pela palavra de Deus. E ao longo da minha vida eu tenho recebido algumas profecias de pessoas, e às vezes a profecia vem com a palavra de Deus. Quando nós estávamos para construir um auditório com ar-condicionado, vocês não estariam suando como estão agora, né? A gente estava na construção, na planta, tudo pronto, o arquiteto Nasserissa fez o projeto, nos deu de graça, ia ser um lugar lindo lá no estacionamento, com ar-condicionado, 3 fases e etc. E eu já tinha
visto uma tenda como essa lá nos Estados Unidos, disse, meu Deus, eu queria tanto uma coisa dessa. Aí no dia da reunião que a gente ia levar para a igreja, o texto de Isaías capítulo 54 vem à minha mente muito forte. Eu disse, gente, para tudo, eu preciso ir para casa orar, porque essa escritura não sai da minha cabeça. O que a escritura dizia? Alarga o espaço da tua tenda, não te detenhas, eu vou fazer transbordar para a direita e para a esquerda. Eu disse, para tudo. Mas para tudo não quer dizer que eu tinha razão. Eu disse, irmãos, eu preciso dar essa palavra para vocês, vamos orar. Se houver consenso, a gente parte para a tenda, que custava na época uns 10 milhões, achamos alguém em São Paulo que fez essa tenda por menos de 1,5 milhão, e a gente não gastou nem um terço do que a gente gastaria, e olha que coisa linda que Deus nos deu. Outra historinha para fechar, glória a Deus, né? Mais uma historinha para fechar. Ninguém vai ver o Fantástico hoje, certo? Ainda tem? Tem? Tem. Obrigado aí os ouvintes se entregando. Estou brincando. Uma última história. Quando eu cheguei nessa propriedade em 1998, isso aqui era um depósito de carga roubada da BR-116. Nichos de drogas. Era um muquifo, era um lugar aqui que só tinha gente boa. E quando nós compramos a propriedade, eu vim aqui para explorar a propriedade, eu vim sozinho. Eu queria entrar aqui e orar. Aí peguei a chave, tinha um cadeado, entrei no cadeado. Quando eu passei por ali, a bala começou a comer. Pá, 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 pá. Aí tinha um cidadão descarregando um revólver para cima, para qualquer canto. Aí eu disse para ele, oi, bicho, amigo, rapaz, tu está errando o alvo. Você quer o quê? O que é que você está fazendo aqui? Vaza, vaza, vaza. O que é que você está fazendo aqui? Isso aqui não é teu. Eu disse, eu sei que não é. Isso aqui é de Jesus. Jesus comprou essa propriedade e deu à igreja dele. Você não pode lutar contra ele, cara. Sai fora. Ele me deixou sair porque eu acho que só um maluco tomado pelo Espírito Santo para olhar com um cara com a arma na mão e conversar com ele daquele jeito que eu conversei. E depois nós tentamos outras vezes aqui, estabelecendo a vinda para cá, trazendo pessoas para cá, e de quando em quando eles entravam aqui para atirar. No dia 19 de outubro de 2003, quando essa tenda foi inaugurada no domingo, no sábado à noite, teve uma vigília, eles entraram aqui, dispararam quase 20 tiros. Eu não estava aqui, Heloísa estava, minha filha estava, eu vim aqui para dizer, irmãos, é a armadilha do diabo querendo nos afugentar. Nós vamos não dizer nada à igreja, vamos dizer ao Senhor. E a inauguração foi feita. E aí quando nós começávamos a pensar sobre isso, antes da inauguração da tenda, uns policiais que andavam comigo aqui, olhando a questão de segurança, disseram, pastor, nós temos que construir um muro alto, porque essa comunidade é perigosa, um muro. Aí numa quarta-feira um irmãozinho vem aqui na frente, abre a palavra de Deus em Zacarias e diz, eu serei um muro ao redor da tua tenda, um muro de fogo. Um muro de fogo. Aí eu disse, meu irmão, essa palavra é essa palavra mesmo. Aí eu levei para os policiais, o pessoal da Federal, o pessoal do Exército, tudo alto escalão, os caras tudo armado, parecendo um Sylvester Stallone, vamos resistir. Eu disse, está aqui a profecia, eu serei um muro de fogo ao redor da tua tenda. Você vai andar nessa propriedade, são mais de 210 mil metros quadrados, você vai andar nesse perímetro inteiro, você não vai ver uma pichação. Porque os homens ou mulheres mais periculosas dessa propriedade, aqui ao redor dessa propriedade, respeitam, porque aqui é proclamado o nome de Jesus. E o nome dele é um nome acima de todo nome. Amém? Então vamos para casa, dizendo, Senhor, eu quero a tua palavra, está escrito, repita isso várias vezes, está escrito. Quando Jesus foi tentado, tudo isso te darei se prostrado me adorares, está escrito. Coma, está com fome? Transforma essas pedras em pães. O que é que Jesus diz? Está
escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Para de achismo, para de dizer o que você acha, o que você pensa. Diga o que a palavra de Deus diz. E se você errar, o Espírito vai testificar através de outras pessoas. Se ouvir uma profecia, julga, retém o que é bom e se abstenha de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos orar? E ao encerrar esse culto, eu gostaria de perguntar se tem alguém que veio aqui hoje com o desejo de entregar sua vida a esse Jesus maravilhoso, cujo nome está acima de todo nome, cujo nome é capaz de te libertar das amarras dos espíritos malignos, de lugares onde você frequentou. Seu nome e sua vida que foram dedicadas a entidades espirituais do mal, você vai ser liberto se você clamar pelo nome de Jesus. Porque quando Ele entra, tudo tem que sair, e ninguém mais pode tomar posse daquilo que pertence ao Senhor. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador? Tem alguém? Acho que todos são crentes em Cristo Jesus. Vamos nos ver nos céus em breve, não é? E você é crente em Cristo Jesus. Saia daqui hoje com a convicção de que você precisa conhecer a palavra para saber distinguir o certo do errado, o errado do certo, distinguir a profecia falsa e não ser você mesmo a agente de falsas profecias. Saia daqui amando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, para conhecer esse Deus maravilhoso que nos libertou e que um dia virá para nos buscar. Aí nas próximas semanas a gente vai falar mais sobre a cronologia, sobre a agenda de Deus para esses últimos tempos. Mas a gente sabe muito bem que existem falsos profetas que estão no nosso meio, e que nós vamos discernir o que dizem, como dizem, pela palavra de Deus. Senhor, obrigado por esta noite preciosa, tua igreja atenta, ouvindo o que o Senhor tem a dizer. Que minhas palavras não sejam levadas em conta, Senhor, senão aquelas que estão baseadas na tua palavra. Que a tua igreja cresça para deixar um testemunho de semeadura nesta cidade, que vai durar para sempre. Que nós saiamos daqui como semeadores para pregarmos a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. Salva nosso município, salva nosso estado, salva nossa nação, sara a nossa terra, e usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. E nós continuaremos te exaltando e te adorando, Senhor, e colocando a pessoa de Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Obrigado pela tua palavra santa, nós o adoramos. Queremos uma semana na tua presença, por onde quer que a gente vá, em nome de Jesus, amém.